Boa noite a todos. Hoje, com muita alegria, nós aqui do Centro Universitário Estácio de Juiz de Fora, iniciamos o nosso quarto webinar sobre métodos de solução consensual de conflitos. O nosso evento chega à quarta edição, é muito feitoso e é algo que nos engrandece muito, né, como desenvolvedoras desse projeto, eu como a coordenadora do núcleo de prática, a professora Cristiane como a coordenadora do curso de Direito, o nosso empenho em poder trazer mais conhecimentos dentro desse ramo, né, desse assunto que é atual e que ele é essencial se a gente pensar em resolução de conflitos. Boa noite a todos os que estão aqui nos ouvindo hoje, né, presencialmente no centro universitário, temos alunos de diversos períodos. Hoje nós conseguimos, né, trazer o pessoal do auditório para poder, no auditório, para poder participar, e também todas as pessoas que estão aqui hoje, também, né, no nosso formato tradicional, que é o online, que estão todos aqui na nossa presentes, nos acompanhando, muitos que já participam desde a primeira edição, outros que estão chegando agora, sejam todos muito bem-vindos. Bem, agora, chegando mais às formalidades, a realização desse evento ele é feito pelo Centro Universitário, mas especialmente pelo Núcleo de Prática, que faz parte das atividades, mas sempre com o apoio da coordenação do curso, a professora Cristiane, que sempre está atuando junto com a gente, topa todos esses projetos. Temos também o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direitos, Instituições e Negócios da Universidade Federal Fluminense, inclusive vários colegas sempre vêm aqui para nos prestigiar também. E agora eu passo a palavra para a professora Cristiane, que está do Centro Universitário, e vai fazer as saudações iniciais. Cris, com você. Vamos lá. Débora, muito prazer te conhecer. Dani, prazer te rever, né? Nós já nos encontramos aí outras tantas vezes. A Dani estuda lá comigo e com a Lília no PPG-DIN. É uma alegria muito grande receber vocês aqui para a gente falar mais uma vez, né, Lília? Esse ano que a gente está num viés tributário, nós tivemos uma aula magna aqui, como eu estava comentando com vocês, no início do semestre, no mês de março, que foi excepcional, com nível altíssimo, uma qualidade fantástica. Então, é uma alegria muito grande ter vocês duas aqui, trazendo para a gente, né, o conhecimento, dividindo com a gente o conhecimento que vocês têm. Eu falo para quem assiste, é uma maravilha, né? Porque a gente fica aqui sentadinho, não tem esforço nenhum e adquire um conhecimento vastíssimo, né? Então, vocês poderem dividir conosco aqui o conhecimento de vocês é uma coisa muito engrandecedora, eu fico muito feliz por vocês estarem aqui, né? Hoje, mesmo que de forma remota, estarem aqui no Estácio Juiz de Fora. A Lília está aqui comigo, né, Lília, já há algum tempo, me ajudando nessa empreitada, que é coordenar um curso de Direito, que a gente sabe que não é uma coisa muito simples. Então, a gente tenta sempre fazer eventos bons, com qualidade boa, para que os alunos eles saiam, né, um pouco de sala e eles saiam um pouco, né, dos muros da faculdade e conheçam outras realidades. Então, essa é a nossa proposta. E eu estava falando com os alunos mais cedo, né, da dificuldade que às vezes nós temos de trazer as pessoas de fora aqui, né? Eu acho que as universidades privadas elas sofrem deste problema. E com essa série de webinar que a Lília criou para os alunos do NPJ, e nós incluímos todos os alunos do curso de Direito, nós resolvemos essa questão, né, Lília? Porque esse já é a nossa quarta webinar, e a gente consegue sempre trazer pessoas maravilhosas. Então, mesmo vocês estando longe, os nossos alunos, alguns nas suas casas e outros aqui no auditório com a gente consegue ter a oportunidade de escutar, né, as pessoas que estão fora aqui do nosso núcleo, fora da nossa realidade aqui de Juiz de Fora, o que, no meu entender, é muito bom. Muito obrigada, Débora, pela sua presença aqui, muito obrigada, Dani. Lília, mais uma vez, muito obrigada por você organizar esse evento, né? A gente sempre
Eu sempre soube que você era uma ótima organizadora de eventos e você aqui na faculdade ajuda muito nessa função, porque os eventos que você organiza são sempre muito bons, tá? Muito obrigada. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Ah, Cris, obrigada a você. Ô, Lília, eu Eu, vou botar o telefone no mudo aqui agora e a gente vai assistir, tá bom? perfeito. Eu saio, sigo daqui. Bem, agora prosseguindo, pessoal, a gente vamos iniciar efetivamente a nossa primeira palestra, a primeira apresentação vai ser sobre métodos consensuais de conflitos tributários. A nossa palestrante é a professora mestre Daniele Nascimento de Souza Linhares, é nossa colega, né, doutoranda em Direitos, Instituições e Negócios pela Universidade Federal Fluminense e também procuradora da Fazenda Nacional. Dani, a gente fala Dani, né? Mas doutora Daniele, né? A palavra é sua, fique à vontade. Olá, pessoal, boa noite. Vamos ver essa sala cheia, né? É muito gratificante estar aqui. Eu queria agradecer, primeiramente, Lília, muito obrigada pelo convite. Você é uma pessoa incrível, uma professora maravilhosa. Cris, também os elogios tão estendidos a você. Esse é um evento tão especial, tão importante. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando algum conhecimento na área tributária, que é tão pouco divulgado, né? Normalmente as pessoas têm uma resistência natural ao direito tributário, e pretendo desmistificar isso um pouco aqui hoje. Bom, a minha apresentação ela vai ser dividida basicamente em 3 partes. Na primeira, eu vou falar alguns conceitos introdutórios relacionados à tributação e relacionados aos conflitos tributários, para que todos possam compreender. Eu sei que o público aqui é bastante variado, uma parte ainda não estudou o direito tributário, então, para que todos consigam entender a controvérsia, as discussões que a gente vai trazer, eu vou simplificar bastante. Essa é a primeira parte. Numa segunda parte, eu vou trazer para vocês, apresentar os métodos de solução de conflitos que existem hoje no Brasil. E na terceira parte, eu vou falar do principal método consensual de solução de conflitos tributários, que é a transação tributária, que vem crescendo cada vez mais, com enfoque na área federal, que é a área que a PGFN, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, atua. Vou trazer dados, estatística, para vocês entenderem a relevância desse instituto. Só que antes, vou compartilhar aqui minha tela, para que vocês possam acompanhar os slides que eu preparei. Todos estão conseguindo ver? Lilian, como é que está? Todos vendo a tela? Sim, só que ele está com a telinha aparecendo ainda um pouco o programinha do PowerPoint. Tem que botar naquele modo que você sabe, né? Que você é experiente. Deixa eu sair, vamos de novo. Já fui direto. Vamos lá. Eu compartilhar essa aqui, que agora vai dar certo. E agora? Vamos ver. Agora foi a tela. Não, agora não compartilhou. Não compartilhou? Não, compartilhou a gente. No teste deu tudo certo, né? Sempre assim. Sem problema. Treino é treino, jogo é jogo. Teste vai tudo certo. Aí na hora. Mas é que a outra forma estava ótimo. Volta no programa e põe embaixo, tem aquele desenho de uma telinha. Eu acho que imediatamente ele vai ficar a tela cheia para você. Não é no programa nosso aqui do Teams. É no. Então, tela cheia. Vamos ver. Não, agora ficamos. Isso, agora foi. Aí, isso nele. Perfeito. Agora está aparecendo. Está perfeito. Ah, então ótimo. Pronto. Até que foi rápido, né? Sim. Bom, vamos lá. Então, a ideia aqui é apresentar para vocês os métodos consensuais de solução de conflitos tributários, com enfoque na transação tributária, como eu falei aqui. Porém, antes, não posso perder a oportunidade de apresentar a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para vocês. É o órgão que eu trabalho há mais de 15 anos e é o maior escritório de advocacia tributária do país, com mais de 2.100 advogados, procuradores da Fazenda Nacional. Então, eu preciso apresentar, porque, infelizmente, é um órgão ainda muito pouco conhecido,
Apesar dos números expressivos que a gente traz todos os anos, ainda somos confundidos com a Receita Federal do Brasil, somos pouco conhecidos pela sociedade em geral. Então, eu espero aqui trazer alguns dados e mostrar as funções que a gente exerce, para quem sabe despertar em vocês o desejo de integrar a carreira da Procuradoria da Fazenda Nacional no futuro, ou então como estagiários para os que ainda não se formaram. Basicamente, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional é um órgão integrante da Advocacia Geral da União. São 4 carreiras que integram, e a PGFN ela é responsável pela representação da União em causas fiscais e também cobrança judicial e administrativa de valores pertencentes à União de natureza tributária e não tributária, e também fazemos a assessoria, a consultoria do Ministério da Fazenda. Tivemos até 2024 1.376 servidores administrativos e quase 800 estagiários. E aí eu trouxe alguns números para mostrar que realmente nós somos o maior escritório de advocacia tributária do país. Somente em 2024 nós recebemos mais de 3 milhões de intimações e citações em todo o território nacional. Fomos responsáveis pelo ingresso direto de mais de 75 bilhões nos cofres públicos e evitamos a perda de recursos públicos na ordem de mais de 727 bilhões de reais. E eu trouxe apenas um dado para ilustrar essa atuação: mais de 74% de sucesso no Superior Tribunal de Justiça, no STJ. Esses são dados de 2024. E a cada R$1 investido na PGFN, 34 retornavam à sociedade no ano de 2016. Hoje esse valor já deve estar um pouco maior. Então, eu sempre aproveito essa oportunidade. Quem atuar na esfera tributária, a Débora, querida, pode atestar isso, todos os que atuam na área tributária sabem da relevância do órgão e vão, em algum momento, ter que atuar junto à PGFN em alguma questão de natureza tributária federal. Passando para o primeiro tema da minha apresentação, o que é tributo? É uma pergunta bastante simples, uma pergunta que todos deveriam, como cidadãos brasileiros, saber responder, mas, infelizmente, a educação fiscal no nosso país ela é bem incipiente, bem precária. Deveria ser ensinado desde a infância às pessoas o que é tributo, quanto cada um paga, mais ou menos, de tributo, ensinar como calcula, para onde vão esses recursos, quem faz a gestão desses recursos e como ele é gasto. O tributo, ele é a principal fonte de arrecadação do Estado brasileiro. E aí, quando eu falo Estado brasileiro, eu falo de todos os 4 entes federados. União, todos os estados, todos os municípios e o Distrito Federal. O tributo, e aqui eu vou falar dar uma conceituação informal para que todos possam entender, não vou me prender ao conceito do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nem entrar nas discussões acadêmicas e doutrinárias a respeito do conceito. Basicamente, é um valor que pessoas físicas e jurídicas pagam ao Estado em decorrência de uma previsão legal para que o Estado possa custear as suas atividades, para que o Estado possa cumprir as determinações constitucionais e legais. Então, quando a gente fala de tributação, a gente fala da maior parte dos recursos que chegam até o Estado para que o Estado possa desenvolver políticas públicas em benefício da coletividade, garantir direitos fundamentais, como, por exemplo, saúde, educação, segurança, além de uma série de outras atividades. Então, a tributação ela está diretamente relacionada à cidadania, ela está diretamente relacionada a todas as questões centrais e principais, todos os problemas sociais que nós temos hoje têm uma ligação direta ou indireta com a tributação. Então, para que a tributação ela chegue, esses recursos que são arrecadados cheguem a quem mais precisa, é fundamental que a sociedade tenha noções básicas de arrecadação e gasto público
e exerça um controle social sobre esses gastos. Então, o problema é que as pessoas não sabem o que é tributo e não acompanham esse processo por desconhecimento mesmo. Se eu perguntar aqui, quem já acessou o orçamento público do seu município, do estado em que vivem ou da União, com que o município está gastando, as pessoas não sabem nem que o orçamento público existe, e muito menos como participar desse orçamento e como controlar esse gasto público. Então, isso requer noções de cidadania, isso requer estímulos por parte do Estado que, infelizmente, não ocorre. E a tributação, ao contrário do que muita gente imagina, tributo não é só imposto. Nós temos 5 espécies tributárias. Além dos impostos, nós temos as contribuições especiais, contribuições de melhoria, as taxas e os empréstimos compulsórios. E os que contribuem mesmo para essa arrecadação, impostos e contribuições especiais, diretamente. Então, são recursos muito importantes, como eu coloquei aqui, para a sociedade em geral, e não é um valor pequeno. No ano de 2024, a carga tributária no Brasil ultrapassou 30% do PIB. Então, são trilhões de reais todos os anos que nós, contribuintes, transferimos, pagamos ao Estado, para que ele possa fazer a gestão desses recursos em benefício da coletividade, com base na legislação, com base na Constituição. Então, não se resume a imposto, tem uma relevância enorme e é uma quantia extraordinária. Para isso, a gente precisa eleger bons representantes, bons gestores e acompanhar esse processo de arrecadação e gasto público. Mas não vou me estender mais, porque é um tema que eu adoro, mas se eu me estender eu vou fugir, não vou ter tempo de tratar sobre a temática principal, mas acho que deu para que todos entenderem o que de fato é o tributo e a sua relevância na sociedade. E agora eu queria falar sobre a litigiosidade tributária no Brasil, que é uma litigiosidade incomparável em nível mundial, como eu vou comprovar para os senhores. Quando eu falo de litigiosidade tributária, significa que os valores que o Estado, de uma forma geral, identificou que o contribuinte deve pagar a título de tributo, ele não concorda e ele vai discutir isso ou em âmbito administrativo ou em âmbito judicial. Como nós temos uma carga tributária muito grande, não podia ser diferente em relação à discussão judicial e administrativa desses recursos. No ano de 2019, segundo o INSPER, mais de 5 trilhões de reais de natureza tributária estavam sendo discutidos em âmbito judicial e administrativo no Brasil. Esse valor corresponde a 75% do nosso PIB e tem uma concentração na área federal, com mais de 3 trilhões e mais de 50% do PIB. E aí eu trouxe uma figura para vocês identificarem, através dela, como a situação é grave no Brasil em relação ao contencioso tributário. Nessa figura, no meu lado direito, não sei como está aparecendo para vocês, mas é onde tem as camadas que chegam a 75%, é o Brasil, com base em dados de 2019. E se a gente for olhar os dados da discussão apenas em âmbito administrativo, dos países da OCDE e da América Latina, ainda que considerando uma mediana com base em dados de 2013, a gente vai ver que não chega nem a 1%. E no Brasil, só a discussão em âmbito administrativo federal chega a quase 16%. Então, há uma discrepância muito grande. E esse contencioso tributário, ele gera gastos públicos, porque somente para que o contribuinte considerado devedor, ou que tenha pago, queira ter de volta esses valores pagos, para que ele possa discutir esses valores, é necessário uma máquina administrativa para analisar esses recursos, seja em âmbito judicial ou no âmbito da própria administração pública. E isso não é barato, consome muitos recursos públicos que poderiam estar sendo destinados a outras áreas que mais precisam, como saúde, educação e segurança, por exemplo.
Então, nós temos, somente a tramitação, ela já gera um gasto muito significativo. E um outro dado relevante é que a tributação no Brasil é muito concentrada sobre o consumo, sobre bens e serviços. Então, a partir do momento que nós temos empresários que vão discutir valores tributários, isso vai ter um custo para o empresário, e esse custo vai ser repassado para o consumidor final. Então, isso vai aumentar o valor de bens e serviços. Então, aumenta o custo de vida também do brasileiro, da população brasileira como um todo. Então, é algo extremamente grave, por isso a importância dos métodos consensuais, das negociações, para que esses índices possam reduzir cada vez mais. Falando dos métodos de solução de conflitos que nós temos hoje no Brasil. O primeiro deles é a autotutela. É a lei do mais forte. Não há juiz imparcial e o mais forte impõe a sua vontade. Ele é vedado, obviamente, a autotutela é vedada pela nossa Constituição, artigo 5º, inciso 54, e também no Código Penal, mas são admitidas algumas exceções no ordenamento jurídico, como, por exemplo, a legítima defesa no âmbito penal. Temos também, e aí é a parte principal da apresentação, a autocomposição, que é a resolução do conflito através do acordo. Um acordo que ele é feito com base através da transação, da renúncia do direito ou do reconhecimento da pretensão da parte contrária. Como exemplos, nós temos a mediação e a conciliação, que são métodos que utilizam o auxílio de um terceiro na resolução desse conflito, para mediar, para conciliar, e temos a transação, que são concessões recíprocas, mas as partes negociam sozinhas, sem o auxílio de um terceiro. Então, na área tributária, existem esses três métodos: conciliação, mediação e transação. A conciliação e a mediação, até onde eu sei, só existe no município de Porto Alegre, foi instituída muito recentemente. A transação, ela foi instituída em 2019 pela primeira vez e vem crescendo e vem demonstrando que é uma via bastante satisfatória de solução consensual de conflitos tributários, e é o que eu vou concentrar aqui e mostrar para vocês. E, por fim, nós temos a heterocomposição. A solução do litígio é feita ou pelo árbitro escolhido pelas partes, no caso em que a arbitragem for admitida, ou então pelo juiz. No caso, em âmbito tributário, a arbitragem não foi autorizada por lei ainda, mas há muitas discussões em torno da sua instituição. Em outros países, alguns, como por exemplo Portugal, já existe arbitragem na área tributária. E partindo já para a parte final da apresentação, temos a transação tributária. A transação tributária, ela existe, a previsão dela existe desde 1966, lá no Código Tributário Nacional, no artigo 171, que dispõe que a lei pode prever essa possibilidade de extinção das obrigações do passivo tributário mediante concessões mútuas, mas seria necessária uma lei específica autorizando. E essa lei só chegou em âmbito federal e no Brasil como um todo, só chegou em 2019 pela primeira vez, décadas depois dessa previsão, por conta de discussões envolvendo a possibilidade de negociar ou não valores pertencentes a toda a sociedade, por conta do princípio da indisponibilidade do interesse público. A professora Débora Giotti pode explicar isso até melhor, ela tem um livro maravilhoso que trata dessa parte. Então, nós temos essa previsão de extinção do crédito tributário. Quando eu falo crédito tributário, é porque é um crédito para o ente público e é um débito para o contribuinte, que, obviamente, está com dívidas. Quais os objetivos da transação? A transação, na sua essência, a transação tributária, ela visa extinguir esse conflito, essa cobrança, de uma forma menos gravosa para os envolvidos
ela é direcionada principalmente para devedores que estão em crise econômico-financeira. Então, eles estão passando por um momento em que fica difícil pagar esse débito e ainda continuar desenvolvendo, desempenhando normalmente as suas atividades. Então, a transação ela vem concedendo, por exemplo, um prazo maior para pagamento, um desconto no valor do débito, para que esse contribuinte devedor que está numa situação financeira difícil possa pagar os seus débitos, mantendo o emprego dos trabalhadores, mantendo a fonte produtora, continuando exercendo as suas atividades e também evitando que as obrigações tributárias, os tributos que vão vencendo ao longo dessas negociações e posteriormente sejam pagos. Então, as obrigações tributárias correntes, ou seja, as que forem vencendo ao longo do tempo, sejam pagas e não se tornem dívidas e que esse passivo tributário seja resolvido através de condições facilitadas para pagamento. Na PGFN, nós temos basicamente duas modalidades de transação. A por adesão, que é aquela feita através da publicação de editais, que contém todos os termos e as condições estabelecidas. O contribuinte só pode aceitar tudo ou então não aderir. Nós temos atualmente 3 em aberto, os editais 3, 6 e 7, com adesão até 30 de maio. E conforme, no decorrer do tempo, outros editais vão surgindo para abranger situações específicas, contribuintes que eventualmente estejam passando por uma situação específica de dificuldade econômico-financeira. Temos também a transação do contencioso tributário, que é para débitos relacionados a teses consideradas de relevante disseminada controvérsia jurídica. Também temos 3 editais em aberto, com data para adesão até o dia 30 de junho. E nós temos o modelo mais clássico, que é o de transação individual, que é essa negociação direta entre o contribuinte com o fisco, com a PGFN aqui no caso, e eles vão discutindo e tentando elaborar uma proposta que seja boa para as duas partes. Pode ser de iniciativa do contribuinte ou da Fazenda Nacional, e não depende de prazo, ao contrário dos editais. Então, havendo interesse, por exemplo, do contribuinte, ele faz uma proposta e, a partir daí, se inicia a negociação. Como o número de devedores é muito grande, não foi possível disponibilizar essa modalidade para todos os devedores. Então, foram selecionados casos mais complexos, débitos maiores, para que, então, a Fazenda Nacional pudesse atender de uma forma mais qualificada. Então, por exemplo, devedores em recuperação judicial, falidos, ou então entes públicos, ou então devedores que tenham débitos acima de 10 milhões de reais, são devedores com uma situação muito peculiar e a gente tem, em decorrência do número de devedores nessa condição, nessas condições, de atender de forma adequada. Então, esses e outros previstos na Portaria 6757 de 2022, que regulamentou a Lei 13988 de 2020, que foi a primeira lei que surgiu a respeito da transação, ela é resultado da conversão de uma medida provisória que foi editada em 2019, e através dessa regulamentação tem todos os requisitos, o que pode ser negociado, e aí o contribuinte pode fazer a proposta ou a Fazenda Nacional. Passou-se um tempo, e aí alguns contribuintes ficaram insatisfeitos e quiseram também ter a oportunidade de fazer a transação individual. Então, criou-se a transação individual simplificada, que ela tem um modelo já, uma parte pronto, uma parte está pronta e uma parte o contribuinte preenche de uma forma simplificada. Está tudo no site da PGFN, se vocês tiverem curiosidade, dos editais, como é esse termo simplificado, como são esses termos de transação individual, que são todos divulgados, está tudo lá. E dentro dessa transação individual, mais recentemente, temos esse programa de transação integral, que é para casos de alto impacto econômico, com débitos acima de 50 milhões de reais. Então, é muito específico, e aí, para esse caso, criou-se um edital de adesão até 31 de julho
de 2025. Então, o contribuinte adere ou não e tem que cumprir as exigências previstas nesse edital, por exemplo, apresentação de documentação. Já encaminhando para o final, eu trouxe, para vocês darem uma olhada, os números que a gente tem na transação na PGFN, que demonstram um verdadeiro sucesso da medida, demonstrando que o contribuinte e o fisco podem e devem se negociar, e isso é possível e traz benefício para ambas as partes. Então, o contribuinte ele tem uma condição diferenciada que o favorece, e, por outro lado, na PGFN, a gente tem o ingresso de recursos em volume maior em decorrência desses acordos. De 2019 a março de 2025, foram arrecadados mais de 84 bilhões de reais em decorrência da transação, através de mais de 3 milhões de acordos de transação. Então, segundo os dados divulgados, isso representa mais de uma transação por minuto. Então, isso demonstra que estamos no caminho certo. Esse é um método consensual que vem trazendo resultados muito positivos, mas, claro, não afasta a necessidade de aperfeiçoamento constante, de participação do contribuinte no aperfeiçoamento desse importante instrumento, importante mecanismo de solução consensual de processos tributários, de conflitos tributários. Isso também é importante trazer para os senhores, que isso mostra cada vez mais que o advogado, ele precisa, especialmente agora na área tributária, mas em diversos ramos do direito, isso já é uma realidade também, ter conhecimentos específicos em negociação. A negociação, ela não é algo simples, ela envolve ela é complexa, ela envolve interesses antagônicos, e quanto mais o advogado puder investir nessa área, em conhecimentos, em técnicas de negociação, melhor para ele, o cliente dele e para a sociedade como um todo. Seja o conflito na área tributária ou em qualquer outra área, a solução do conflito, ele implica em redução de gastos públicos e também é bom para todas as partes envolvidas, ainda que sejam duas partes privadas ali litigando em âmbito judicial, por exemplo. Então, essa é uma questão que eu queria também trazer aqui, que é algo que vem cada vez mais sendo exigido dos advogados, essa formação, esse conhecimento em técnicas de negociação. E, para finalizar, eu trouxe 2 links através desses QR Codes para vocês. O primeiro deles é com o inteiro teor das transações, de todas as transações individuais já realizadas na PGFN até hoje, para que vocês possam, ou por curiosidade, ou por necessidades acadêmicas ou profissionais, para comparar, para entender como isso funciona na prática, como a professora Lília colocou, e a professora Cris também, esse momento aqui também está relacionado ao núcleo de prática jurídica. É importante que vocês verifiquem na prática como esse instrumento ele está sendo utilizado. Então, através desse link, desse QR Code, vocês podem acessar e ver como a PGFN vem negociando com o contribuinte nessas transações individuais. E, além desse interesse profissional, acadêmico, existe, ou por curiosidade, existe também a possibilidade e a necessidade de um controle social em relação a essas transações. Então, se vocês verificarem alguma irregularidade, denunciem, também é importante para o aperfeiçoamento do Instituto. E, por fim, eu trouxe também, através desse link, pelo QR Code, o PGFN em números 2025, que traz dados super relevantes da PGFN em relação ao ano de 2024. Alguns eu trouxe aqui, para que vocês possam também conhecer um pouco mais sobre o órgão, a relevância, os nossos dados e poder ter acesso a essa informação relevante. E com isso eu termino a minha apresentação, agradeço muito pela oportunidade, estou à disposição para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigada. Excelente, muito obrigada, Dani, pela sua participação, avisando aos alunos que são do núcleo de prática que os QR Codes já foram lidos e já foram compartilhados no grupo,
para que vocês tivessem acesso aos documentos, caso alguém tenha perdido, e depois qualquer coisa a gente compartilha se alguém perdeu. São dados muito interessantes, eu fui acompanhando daqui, e daí eles vão poder ter acesso, mesmo que possam ter perdido ali na hora na tela, tá bem? Dani, muito obrigada. Vamos deixar para o final as dúvidas, porque a apresentação, elas são distintas, mas se complementam, elas se harmonizam. Vamos passar, então, a segunda parte, que é a nossa segunda palestra, cujo tema é Desafios culturais na implantação dos meios alternativos de solução de conflitos no âmbito tributário. A nossa convidada, palestrante, é a professora mestre Débora Giotti de Paula. Ela é mestra em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. Também sou da Universidade Católica de Petrópolis, então estou conectada com as duas palestrantes de alguma forma. Débora também é advogada e contadora. Débora, a palavra está com você, fique à vontade, o espaço é todo seu. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite da professora Lília, da professora Cristiane. Para mim é um prazer estar aqui falando para vocês, ainda mais desse tema que eu tanto amo, né? Assim como a doutora Daniela, também sou bem entusiasta do assunto, né? E para mim é sempre um prazer dialogar, né, com a Daniela, com a Dani. Já somos íntimas, já dialogamos algumas vezes, e eu sempre falo com ela que, para mim, ela é uma representação mesmo da PGFN no momento, né? Porque ela sempre tem esse canal aberto, é uma pessoa transparente. Quando a gente convida ela para palestrar, ela palestra, explica. Então, eu acho muito bacana, porque ela já mostra um perfil aí da PGFN, que dialoga com o que a gente vai falar agora, de ser um perfil mais transparente, mais próximo mesmo aí do contribuinte. Então, para mim é um prazer estar dialogando novamente aí com ela. E eu vou falar um pouquinho, ela já me adiantou bastante coisa. Consegui já passar aqui já para os desafios, porque ela já falou muito bem do que seriam esses meios alternativos de solução de conflitos, explicou para vocês a questão do tributo. Então, assim, eu já vou conseguir passar realmente para a prática, né? O que a gente tem visto e o que a gente ainda pode melhorar e o porquê a gente ainda não chegou até lá, né? O que falta para a gente chegar até lá. Então, como a Daniela disse, a gente tem atualmente uma alta taxa de congestionamento no Poder Judiciário, né? Então, a gente tem aí bastante execução fiscal em andamento, um abarrotamento mesmo do Poder Judiciário, sobretudo aí pelas execuções fiscais. Isso se dá por quê? Uma série de motivos, né? Um dos motivos é que a gente tem um sistema tributário muito complexo, né? Então, para você, por exemplo, às vezes o tributo ele vai estar disposto em portaria, em normas, em regulamentos. Isso gera muita complexidade. Para nós que somos advogados já é difícil. Eu falo como contadora também é difícil. Sou advogada e contadora, e mesmo assim, às vezes a gente esbarra em interpretações divergentes e difíceis de serem determinadas, né? Temos a questão dos conceitos jurídicos indeterminados também, que fazem parte do nosso ordenamento jurídico. Isso tudo gera uma confusão, um caos tributário que abarrota aí o Poder Judiciário, conforme foi dito. Então, a partir disso, tem se falado da questão do sistema multiportas de acesso à justiça, da gente começar a pensar se será mesmo só o processo tradicional, o processo judicial, que vai ser aquele responsável por responder todas as demandas. Ou não, se a gente pode ter outros meios que sejam alternativos a essa jurisdição, para a gente poder solucionar as controvérsias. Então, temos a mediação, temos conciliação, transação, a própria arbitragem. Esses são meios alternativos ao processo judicial e que podem ajudar na questão da celeridade processual, mas é importante a gente saber que não é também o objetivo principal dele, né? O objetivo principal dele é trazer uma solução mais justa e adequada para as partes envolvidas. Então, uma consequência seria realmente a celeridade processual, mas a gente tem que entender também, para a gente não perder o instituto, né, a característica dele, a questão que ele tem que trazer uma solução mais justa e adequada para ambas as partes. O CPC ele já autoriza o uso desses mecanismos, além dele autorizar, ele estimula. Então, em vários artigos, ele coloca lá o estímulo à questão, né, desses meios alternativos de solução de conflitos. E aí a gente pergunta, mas por que eles não estão sendo aplicados ainda
da gente falar agora em ações que envolvam o poder público. O porquê? Isso aí é porque a gente esbarra em alguns problemas, né? E eu falo que o problema raiz, o cerne ali do problema, tudo esbarra numa questão realmente cultural. É uma questão ali da nossa cultura jurídica brasileira. Então, se já é difícil a gente pensar nesses meios alternativos de solução de conflitos para outras matérias, que não as públicas, imaginam em ações que envolvam o poder público, né? Então, se a gente for pensar, a gente é um país de civil law, a gente é muito ligado à lei, né? Diferente, por exemplo, dos países de common law, que a gente vê mais os acordos, né? As partes participando efetivamente das tomadas de decisão. Aqui não. No civil law, a gente está acostumado a entregar ali para o juiz, ele impor a lei e a gente acatar. A gente não tem uma participação realmente ativa no processo, na tomada de decisão. Então, essa questão dos meios alternativos, ele já é difícil em outras matérias, e quando envolve a ação do poder público é mais difícil ainda, né? A gente esbarra em outros princípios, outros dogmas que estão também na nossa cultura jurídica. Antes de eu falar desses obstáculos, eu vou falar um pouquinho dos avanços, como a Daniele já preconizou. A gente já tem alguns avanços em relação a isso, tá? Tanto em ações que envolvam o poder público, a administração pública de modo geral, como em ações no âmbito tributário. A gente teve uma evolução a partir do negócio jurídico processual, só que o negócio jurídico processual ele é uma ferramenta e ele é mais voltado para as questões processuais, como o próprio nome diz. Então, ele foi mais fácil de ser aderido à nossa cultura porque ele envolve processo. É diferente quando você trata realmente da matéria, né, do direito tributário, do conteúdo. Como ele envolve o processo, ele foi um pouco mais fácil de ser aderido e ele funciona ainda como um instrumento da PGFN. Então, por meio dele, por exemplo, você consegue negociar plano de amortização da dívida tributária, calendarização da execução fiscal, você tentar substituição e liberação de algumas garantias quando de execução fiscal. Então, esse é um instrumento que já estava previsto ali pelo CPC, ele já está autorizado e ele é utilizado. Só que, como eu disse, ele é mais para o âmbito processual, né? Para essas questões assim, mais procedimentais. O maior avanço que a gente teve nesse sentido, na verdade, foi com a transação tributária. Quando a transação tributária foi regulamentada, a gente já começou a dar um grande passo para a gente começar a visualizar esses meios alternativos no âmbito tributário. E é muito interessante pensar, quando eu escrevi, né, a minha dissertação, que hoje se tornou um livro, eu lembro que, à época, eu ainda lá na UCP, quando eu falei sobre esse tema, muita gente falou assim, mas é impossível, acharam que eu era uma louca, é impossível, eu fiz que contribuinte transacionarem, assim. A minha sorte é que eu tinha um orientador, que foi o Clever, que é maravilhoso, e que abraçou minha ideia, estudou tributário junto comigo, e ele sempre entusiasta dos meios alternativos, né, de modo geral, e embarcou na minha ideia e deu tudo certo. E foi muito interessante porque eu escrevi a minha dissertação muito focada também na minha prática. Por quê? Eu sou contadora, né? Além de advogada, eu sou contadora. Então, eu tenho uma empresa de contabilidade. E eu vivenciava na prática os empresários querendo transacionar, querendo resolver a sua situação, e às vezes não conseguia, porque ele estava ali preso à lei, preso a parcelamentos que nunca cabiam para ele, né? Porque os parcelamentos, as grandes anistias, ela ia para o grande. Para o médio, para o pequeno, não. Então, eu via que eles queriam tentar resolver a situação deles e não conseguiam. E isso, para minha época, antes mesmo de estudar mais a fundo sobre o tema, eu falava, mas não é possível que a gente não pode sentar e tentar negociar, né? A fazenda ela vai receber uma parte, ao mesmo tempo vai continuar mantendo o emprego, mantendo a atividade econômica do contribuinte, deve ter alguma forma. Então, foi a partir daí que eu comecei os meus estudos, e na época a gente não tinha transação, tanto que no meu livro ele não fala, eu só cogito a transação, ainda não tinham saído das portarias. E veio a calhar de logo em seguida começar a ter uma portaria da PGFN, e não bastasse a portaria da PGFN, a gente teve uma pandemia depois, que parece assim, que a PGFN estava adivinhando o que ia acontecer, porque foi antes da primeira portaria, depois veio a pandemia e aí começou a ter várias regulamentações sobre o tema. E o que salvou, literalmente, muitos contribuintes da falência, né, de quebrarem, porque ali eles encontraram uma forma de negociar as suas dívidas tributárias. Então, a partir daí, a transação
ela virou, né, se transformou a transação jurídica tributária mais voltada às execuções fiscais, às dívidas tributárias, ela realmente se enquadrou aí no nosso ordenamento jurídico, tá? Hoje, como a Daniele disse, ela é amplamente utilizada, os números são incríveis, teve uma recuperação muito bacana mesmo, só que ela é mais focada, como a Daniele disse, a gente tem que aperfeiçoar. Então, eu acho que foi um primeiro passo, funcionou, mas a transação, na sua grande maioria, ainda é aquela transação por adesão. Na transação por adesão, a gente não consegue muito escolher, né? Vamos dizer assim, a Fazenda Pública não consegue tanto olhar a nossa situação. O que a Fazenda Pública faz, e que já foi um grande avanço, foi ela conseguir categorizar os contribuintes, o que é muito diferente dos parcelamentos emitidos antigamente, que acabavam favorecendo os maiores. Na questão da transação, ela consegue categorizar A, B, C, em que nível que aquele contribuinte está, em que situação que aquele contribuinte está. Eles têm uma fórmula lá que eles conseguem identificar, que leva em conta o faturamento, o número de empregados, dívida, o tempo, enfim, uma série de requisitos que eles conseguem enquadrar esse contribuinte e dizer para ele qual que seria a melhor solução naquele caso, né, o que eles conseguiriam fazer por ele. Então, a transação por adesão já é uma super realidade, assim, é importantíssima do ordenamento jurídico. A transação individual, ela é uma coisa mais personalizada. Ela realmente, o fisco e o contribuinte conseguem, não vou falar sentar, né, porque a gente faz ainda pela internet, mas, de certa forma, o contribuinte consegue mostrar para o fisco a real situação sua, explicar e, em determinados casos, transacionar diretamente com a fazenda, tá? Então, a transação individual, antes ela tinha limitação de valor, ela diminuiu, temos agora simplificada, ficou mais acessível, mas ela ainda é menos utilizada aí do que a de adesão. Mas também trouxe uma recuperação incrível. A gente teve até grandes times de futebol que à época estavam à falência e que conseguiram se recuperar por meio dessas transações individuais. Mas aí vem o caso. E a mediação e a conciliação? Mediação e conciliação, a gente não tem ainda nada em âmbito federal. E seriam dois instrumentos plenamente aplicáveis, na minha opinião, à matéria tributária. Eles só não são aplicáveis porque a gente ainda não tem uma lei autorizativa. E o que acontece? A administração pública, a fazenda pública, só pode atuar se tiver uma lei autorizativa. Então, não é assim, a Daniele não quer transacionar, ela não quer conciliar, esses procuradores não estão olhando para o nosso lado, eles não podem, eles têm uma vedação legal para isso. Eles só podem atuar conforme prevê a lei. Então, para a gente solucionar esse problema, somente com a criação de uma lei de mediação e de conciliação tributária. Então, se tiver uma lei e ela estabelecer ali os critérios claros e objetivos para a celebração do acordo, se ela tiver o respeito ali, o princípio da legalidade, o acordo, o resultado do acordo ele ser divulgado, respeitar ali o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, o princípio da igualdade, se todos esses princípios eles forem atendidos, não vejo por que não ter uma mediação e uma conciliação em âmbito tributário, tá? Já a arbitragem tributária também, envolvendo o poder público, ela já é autorizada, mas a gente ainda não tem algo específico para a fazenda pública. Embora falem que ela possa realmente ter essa arbitragem, a gente não tem nem câmeras de arbitragem, câmaras de arbitragem ainda prevendo sobre o tema. Mas é um instituto muito bacana e eu acredito que ele é até mais fácil, entre aspas, de ser adequado à nossa realidade. Por quê? Assim como no processo tradicional, e aí pensando aí na nossa cultura jurídica do civil law, é mais fácil a gente colocar um terceiro para decidir pela nossa cultura jurídica do que as partes realmente transacionar, né? Entrar num acordo, nem transacionar, entrar num acordo ali entre eles. Então, para a nossa cultura jurídica brasileira, eu acredito que a arbitragem tributária funcionaria bem. Só que, assim, a arbitragem tributária, a gente depende de ter câmaras de arbitragem para isso. Normalmente, a arbitragem tributária ela é custosa, né? Ela é mais cara. Não seria para todos os contribuintes, muito provavelmente. Mas, entre as vantagens, a gente teria celeridade, efetividade, uma coisa muito importante, decisões mais técnicas. Porque pensa bem, quando você escolhe o árbitro, você vai escolher o cara que sabe sobre o assunto, né? E agora pensa, vocês acham que o juiz, que tem 1 milhão lá de demandas, o juiz ele sabe tudo de tributário, que é uma coisa super complexa? A gente que é da área tem dificuldade, a gente que atua diariamente tem dificuldade.
Imagina, então, um juiz que não é, né, pode até ser, mas nem sempre ele vai ser formado em alguma pós, alguma coisa assim, em direito tributário. Então, a gente pensar que talvez um árbitro que vai ser um estudioso, porque tem critérios na arbitragem, por exemplo, a arbitragem tributária em Portugal, que tem funcionado muito bem, que o árbitro ele tem que ser um economista, tem uns requisitos, assim, ele tem que estar 10 anos no mercado, ele tem que ter pós, ele tem que ter uma série de requisitos que mostram que é o cara que pode resolver aquela situação. Então, a arbitragem tributária, ela seria muito bacana no nosso ordenamento jurídico, justamente para isso. Ela traria celeridade processual, tiraria um pouco desse abarrotamento que a gente vivencia hoje no Poder Judiciário, e ela seria muito pontual para essas decisões técnicas, né? Conceitos ali que a gente precisa realmente de um técnico da área para ele decidir. Às vezes até uma questão interpretativa, um produto específico para ele analisar em qual NCM que ele se enquadra, né? E qual que é a tributação que ele vai sofrer, isso seria bem interessante. E aí, passando aqui, já para a gente ir finalizando, eu visualizo, então, que a gente não tem hoje em dia a mediação, a conciliação, e falando até aí da arbitragem, por conta de questões culturais. Na cultura jurídica nossa, que está em andamento, ela é dinâmica, assim como a sociedade, já temos um avanço, mas ainda falta bastante aí, a gente caminhar bastante para isso. Então, os principais desafios, como eu disse, os principais desafios culturais, como eu disse, essa manutenção do poder jurisdicional, isso a gente teria que pensar realmente em tirar um pouco disso do poder jurisdicional e trazer essa decisão para outros órgãos ou então entre as partes. Mediação e conciliação, se a gente pensar ela dentro do processo, que é o mais fácil de acontecer, porque as partes são desconfiadas, a sociedade é desconfiada, então a gente vai tender a trazer essa mediação e conciliação para o processo. Ela vai ajudar de certa forma, mas não vai desabarrotar tanto assim, né? Vai gerar uma celeridade, mas o ideal mesmo é a gente pensar ela pré-processual, se a gente conseguisse ter realmente câmaras de mediação e conciliação antes do processo judicial, antes da execução fiscal, né? Ela seria mais interessante, mas a gente sabe que isso é mais difícil ainda de acontecer. A mentalidade da cultura adversarial, a questão de achar que tem que sempre ter um vencido e um vencedor. Não pode as partes conciliar. E se envolve poder público, não pode de jeito nenhum, né? Hoje a gente tem a questão da ideia de supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do crédito tributário, que é o que a Daniele comentou aí com vocês. Esses princípios, até na época que eu estudei, a Daniele com certeza também, eles eram vistos como princípios absolutos. Então, você aprendia assim, não, esse aí é um princípio absoluto, ele não pode ser ponderado, né? A administração pública, ela detém esse poder e tudo mais, até porque ela tem outras diretrizes ali, né? Outras vantagens. Então, esses eram dois princípios que eram, assim, considerados absolutos. Só que a doutrina, ela tem relativizado, entendido, interpretado de outra forma esses princípios, né? Então, por exemplo, o princípio, não sei se vocês já estudaram, mas quem já estudou ali, da indisponibilidade, né? Principalmente aí do crédito tributário. É muito diferente você pensar, realmente, o fisco, ele não pode, como eu disse, ele não tem, a não ser por lei, autorização para ele falar, olha, esse crédito tributário eu vou dispensar. Esse crédito tributário, para mim, tanto faz. Ele não tem essa previsão. Mas nada impede que a Fazenda Pública ela crie mecanismos legais, autorizativos, para ela buscar a satisfação desse crédito. Então, isso é uma releitura, porque eu não estou falando assim que a PGFN ela vai parar de buscar aquele crédito. Muito pelo contrário, ela vai buscar formas mais adequadas de conseguir aquele crédito tributário. Porque a gente sabe que, muitas das vezes, a execução fiscal não vai ser o meio mais adequado. Muitas das vezes, a PGFN vai ficar procurando bens, vai ficar procurando formas de satisfazer aquele crédito tributário, não vai conseguir. Temos prescrição intercorrente, temos uma série de questões que, às vezes, a PGFN deixa de colocar dinheiro no cofre público, que é tão importante para a nossa sociedade, né, porque isso nutre a nossa sociedade, justamente por empecilhos legais, empecilhos ali do processo, das execuções fiscais, por não darem conta de tanta execução fiscal que chega diariamente aí no Poder Judicial. Então, seria realmente uma forma da gente entender
que o fisco ele pode sim buscar outros meios para adquirir esse crédito tributário. Então, eu defendo fortemente que é possível utilizar esses mecanismos, lembrando, princípio da legalidade, tem que ter lei autorizativa. Se não tiver lei autorizativa, nenhum advogado público vai fazer nenhum acordo, não tem como ele fazer, ele está impedido. Então, tem que ter uma lei autorizativa, tem que respeitar o princípio da igualdade. Esse princípio da igualdade também, eu acho muito interessante a gente pensar, se tiver mediação e conciliação, de ter um advogado do contribuinte fazendo parte. Eu acho que seria importante para a gente manter ali o equilíbrio das partes, né, durante falando em mediação e conciliação. O princípio também da igualdade no sentido dos acordos serem publicados. Então, se eu, contribuinte, estou numa situação muito parecida a um outro contribuinte que teve um acordo, por que não? Por que a Fazenda negou para mim e não negou para ele? Né? Então, embora as discussões, o que acontece ali durante os acordos não precisam necessariamente serem divulgados, porque tem questões empresariais, o acordo em si é muito importante para manter, até o que a Daniele falou, do controle social, né? Então, é muito importante a gente manter. E aí, eu falo que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. No Rio Grande do Sul, tá? Foi um modelo pioneiro de mediação tributária. E em 1 ano e meio, estou lendo aqui, 55% das mediações abertas foram finalizadas com acordo. Então, a gente já teve aí um case de sucesso no Brasil de mediação tributária, e quem sabe a gente não visualiza aí também a nível federal. E a gente espera também que com a reforma tributária, ela, por enquanto, se preocupou só com o direito material, ela não se preocupou em nenhum momento, a gente vê nada falando de direito processual, então a gente não sabe o que vai acontecer, não tenho spoilers, já tentei spoilers com procuradores da Fazenda, eu acho que daí eles sabem, porque a gente não sabe o que vai acontecer com essa transação, porque não vou adentrar, né, a reforma, porque já é um tema mais complexo, mas a reforma tributária ela vai trazer modificações aí no nosso ordenamento jurídico e vai impactar, de certa forma, nesses instrumentos. Então, a gente vai ter que ver como que vai ficar a partir do momento que vamos ter unificações de tributos. Né? A gente vai ter agora 2, como a Daniele disse, a gente tem 5. A gente vai ter 2, assim, né? A partir de agora. Vamos ter a CBS, vamos ter a IBS. E são tributos ali espelhados, são tributos gêmeos, considerados gêmeos. Então, como que a gente vai fazer com as transações? Talvez a gente vai ter que pensar numa transação realmente geral, em que abarque estados, municípios, a União, respeitando as suas particularidades, mas talvez com procedimentos ali similares. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas então é isso que eu queria falar para vocês. Acho que a gente está avançando, acho que tem muito ainda que avançar, mas é muito importante essas discussões, principalmente nos meios acadêmicos, muito importante essa discussão que a professora Lília trouxe aqui, junto com a professora Cristiane, para abrir mesmo a cabeça de vocês, né, de vocês já visualizarem como que é o direito tributário na prática também, as discussões que a gente está tendo nesse momento são essas, então é muito importante vocês se adentrarem. E assim, quem ainda não teve direito tributário, quando tiver, abraça. Quem já teve, volta a estudar, porque assim, é a matéria do momento, tá, gente? É a matéria do momento. Vocês estão aí com uma reforma tributária, vocês já vão aprender o ordenamento jurídico novo. Isso é maravilhoso, você já sai anos-luz aí do que a gente que teve um modelo antigo vai aprender um modelo novo, vai bagunçar tudo na nossa cabeça. Então, vocês têm a faca e o queijo na mão aí para se tornarem excelentes profissionais. Muito obrigada a todos e boa noite. Débora, muito obrigada. Foi excelente. Agradeço as duas pela participação. Foi uma sintonia de temas, de debates e sempre superando expectativas. Sabia que seria bom, mas foi muito bom mesmo. É muito interessante que na nossa edição passada foi a responsável pelo Sejusc de Juiz de Fora, né, que é o Centro de Mediação e Conciliação do Tribunal Estadual, e a Samanta Pelágio, que é também ex-aluna do PPG-DIN, e ela é advogada e trabalha com mediação privada. Então, é bem interessante que o final da sua fala casou muito com o que com o que as duas falaram. Não vou me estender para a gente também não passar, mas eu queria fazer alguns pequenos comentários antes da gente ver se tem perguntas. O Clever também já esteve nessa sala virtual, fiz minhas anotações aqui, ele participou da 2ª edição e falou de pesquisa empírica de mediação.
Bem, uma outra questão, você falou sobre extraprocessual, eu vou entrar dentro do que a Débora falou primeiro. Extraprocessual seria tipo um sejus, que assim, a gente tem a reclamação pré-processual, de repente trabalhar com essa parte também no direito tributário, porque a Júlia trouxe para nós que é um instrumento gratuito, tá? Os advogados têm utilizado como ferramentas, é lógico que ele não cria, não tem a coercibilidade, né, do judiciário, mas é uma porta. Talvez a gente poderia pensar nisso no tributário, né? Assim, pelo menos, não sei se ele seria cabível se a gente falar em créditos estaduais, mas tem aquela questão cultural que você também falou muito bem. Em relação à última questão, e é uma coisa que eu sempre lembro, quando abriu a possibilidade do crédito tributário ser protestado, também foi incrível, né? Porque você tira do judicial os créditos menores, e aquilo, se o nome está sujo, se a pessoa quiser voltar para o crédito do mercado de consumo, ela vai ter que pagar, né? Então, acho que é uma alternativa também, uma modernização dentro disso. E daí, em relação ao que a Daniele falou, eu estava com isso na cabeça e eu e ela conversamos, né, quando a gente estava fazendo o nosso treino ali dos slides, sobre essa questão da supremacia do interesse público, da indisponibilidade desse interesse, e foi muito bom quando ela trouxe nessa fala, e assim, mesmo os alunos não tendo estudado direito tributário ainda, muitos, sobre essa questão, né, o interesse é público, né, aquele agente, ele pode responder, ele pode ser responsabilizado administrativa, criminalmente, se ele transaciona o crédito que gera prejuízo ao erário, né, que a gente chama, prejuízo o quê? Ao Estado, que é a gente, né? O Estado está aqui para nos servir. E quando a Daniele trouxe para nós, falando, olha, a margem para negociar tem critérios objetivos dentro dessa portaria, disso tudo, para encaixar esses perfis. Então, assim, é muito interessante, é muito importante, porque na minha cabeça tinha isso. Ele garante, de um lado, a probidade desses agentes públicos que vão poder trabalhar nesses acordos, ainda que a gente possa falar acordos, porque, na verdade, vem as pré-condições, mas, ao mesmo tempo, flexibiliza, traz possibilidade, traz margem, mas dentro da estrita legalidade. Era só isso que eu queria falar, não quero me estender. Quero agradecer imensamente. Falar do sorteio, que eu já pedi para fazerem as listas aí. Vamos sortear 3 livros da professora Débora. Vão ser. Cris, estamos em quantos aí no auditório? Bom, vamos lá. Nós temos aqui do número 1 ao número 34 neste momento. Ai, ótimo. Débora, é contigo. Eu vou deixar cada uma fala um número. Fala um número aí de 1 a 34. 7. 7, Cris, e aí? 7, vamos lá. Número 7, Daniel. Ai, Daniel. O nome do meu irmão. Legal. Você vai trazer o livro, Lília? Eu trago o livro, pode deixar. Eu me acerto com a Débora. Qual que é o Lembrando livro, que online, Débora? mostra aí para eles, Débora. É o assunto da dissertação. Fala um pouquinho para nós. Fala para a gente, Débora. Então, o livro é justamente o que eu falei hoje, que é os desafios culturais da implantação dos meios alternativos de solução de conflitos no âmbito tributário. Tá, e, Débora, quem não for sorteado aqui quiser comprar o seu livro? Então, eu ainda tenho, eu acho que ele ainda está na Lumen Iuris, eu posso ver o link, mas eu ainda tenho também alguns disponíveis. Então tá, depois você pode falar com a Isso, pode falar com a Lília que eu passo o contato para ela. Então tá bom. Então um foi o Daniel. Vamos lá, vamos próximo. Agora, a gente vai sortear um online aqui. Nós temos, eu vou usar um método aqui que é o que dá para. Aí a Dani, eu vou deixar para a Dani agora escolher um número de 1 a 34, que são a quantidade de pessoas na sala. E aí eu vou contar em que número vai parar aqui. Dani, é contigo. Olha, eu vou de número 22, dia do meu aniversário, quinta-feira, então vai ser 22. E olha, já falo que esse livro é maravilhoso, eu tenho a sorte de ter esse livro autografado, então vale muito a pena. Aí eu vou querer um autografado também. Pode deixar. Bota aí, Lília, pra gente. Espera aí, gente, estou chegando.
21, 22. Marcela Nogueira de Menezes. É a 22ª pessoa que está aqui na lista de presentes. Marcela Nogueira. Então, ó, Marcela, depois você me procura. Você é aluna do NPJ externo, não é? Depois você me chama ali, que eu acho que eu já te vi aqui. Você sempre curte as coisinhas. Pode me mandar que eu vou te entregar. Mas nós temos um terceiro, né, Débora? Temos um terceiro. E a gente vai privilegiar aqui os que estão presentes na sala, tá, pessoal? Porque foi um combinado que eu conversei com a Débora, conversei com a Cris, e a gente acabou decidindo que 3 é ímpar, eu tinha que fazer alguma escolha. E até mesmo para que os alunos que estão começando possam se interessar pelo tema. Débora, agora você, mais um número. Ou eu falo, gente? Como é que a gente vai fazer? Pode falar. Pode ser eu? Ai, meu Deus, deixa eu pensar. Da minha lista, Lília? A sua lista, é contigo. Tá. É de 1 a 30. A 34. Mas pode ser assim, de 1 a 34. Cristiane! Eu já tenho o livro que eu ganhei no dia da aula magna. Vamos lá. Vamos lá, eu quero o número 29. 29. Vitor! Vitor, do terceiro período. À vontade, sim. Aí, Vitor. Ó, se alguém quiser auditar, pode vir aqui auditar, hein? O número, qual é o número? 29. Cristiane! Oh, de novo! Aqui é Vitor, tá? Então, o Vitor e o Daniel foram os presenteados aqui hoje. O Daniel, número 7, e o Vitor, número 29. Ai, ótimo. Pode deixar, Marcela. Lília, posso falar? Então, pode, fica à vontade. Então, vamos lá. Gostaria de agradecer, né, primeiro, a Dani e a Débora por dispensarem aí um pouco do seu tempo na segunda-feira à noite para explicar um pouco, né, para os nossos alunos aqui que estão começando o que é o direito tributário. Eu sempre falo com eles, né, que o aluno do direito ele tem muito medo do tributário, porque o aluno do direito ele é aquele que não sabe fazer conta, né? Via de regra, é aquele que escolhe direito, porque ele não tem habilidade nenhuma para o mundo da matemática. E aí, quando você fala direito tributário, o aluno acha que ele vai fazer cálculos financeiros. Eu sempre falo com ele, eu falo, não faz nada. Né? Eu fiz prova da OAB em direito tributário, eu sou uma suspeita, né? Porque eu sempre falo com os alunos que é uma excelente disciplina para estudar, é uma excelente disciplina para trabalhar, é uma excelente disciplina para fazer prova, então é uma excelente disciplina para a gente conhecer a fundo, né? E aí, como ela é uma disciplina que todos julgam muito complexa, poucas pessoas se dedicam a ela, né? Então, é uma área de trabalho também que não são todos que se arriscam nela. Então, eu quero agradecer vocês duas, muito, muito, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu espero que vocês voltem outras tantas vezes. Espero que a gente faça um evento presencial aqui, né, Lília? Um dia a Dani vem, a Débora vem, que vocês venham aqui conhecer a nossa unidade da Estácio. Gostaria de agradecer os alunos todos que estão aqui presentes. Muito obrigada por vocês terem ficado, por vocês terem participado, porque quando a gente organiza um evento, a gente organiza um evento pensando em vocês. É um evento para vocês construírem um conhecimento fora da sala de aula, fora do professor que a gente encontra, né? Os alunos encontram toda semana. Então, uma boa oportunidade aqui, outra oportunidade ali, de vocês conhecerem pessoas diferentes, pensamentos diferentes, ideias diferentes. Obrigada a todos vocês pela presença. Obrigada aos alunos que estão online. Eu já vi aí o Charles, o Felipe, Fialho, a Fernanda, o Pedro, Marco Antônio, Orlando, Bárbara, mais um monte de gente que eu não estou nem conseguindo ler, porque o meu óculos está super desatualizado. Mas os alunos que estão em casa, muito obrigada por vocês também, que são do NPJ, né? Já participam do NPJ, prestigiarem mais uma vez no nosso evento. Vamos lá, uma salva de palmas.
Cris, eu só esqueci de uma coisa antes da gente fechar. Tem uma pergunta. Vamos lá. Vamos fazer essa pergunta rapidinho, meninas. Vocês escolhem quem vai querer responder. Só um comentário, o Marcelo Tadeu falou. Gostaria de um comentário sobre o papel das iniciativas do STF e do CNJ no tema 1184 e Resolução 547, para a extinção das execuções de pequeno valor, bem como do novo projeto de lei de execuções fiscais, inserindo a obrigação do esgotamento de meios de cobrança e negociação extraprocessual antes do ingresso da execução fiscal. Qual de vocês quer fazer um breve comentário sobre isso? Acho que a Dani deve estar mais antenada aí, né, Dani? Esse tema, essa questão não se aplica muito na área federal, porque a gente só ajuiza acima de R$20.000 e a gente faz o protesto, a cobrança administrativa antes. Então, pelo que eu me recordo, essa decisão se aplicaria mais a estados e municípios que teriam que demonstrar que tentaram cobrar ou fazer alguma coisa nesse sentido. Então, para nós, eu acho que não afetou, não. Tá? Eu acho que afetou, talvez, estados e municípios de alguma forma, e eles se adaptaram, mas para nós, não. Não sei se a Débora tem algum conhecimento prático em relação a algum caso, mas na área federal nada alterou, pelo que até onde eu sei. É ótimo saber, Dani, obrigada. Débora, quer comentar alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. Cris, fale. Ô, Dani, você já tinha me falado que só ajuiza a ação, só ajuiza a cobrança acima de R$20.000, mas protesta também só acima de 20 mil? Não, o protesto é valor inferior. E a ideia é justamente para evitar o ajuizamento, né, para desafogar o judiciário. Eu não sei exatamente como é que está essa política de protesto, mas assim, praticamente todos eles, os mais recentes, estão sendo processados, estão sendo protestados. Tá tendo protesto, todo outro lado. A gente tem cliente que recebe lá os protestos, mas realmente acho desse valor. Eles buscam protesto, que é uma forma realmente, como a Dani falou, de desafogar e também o judiciário, né? E complementando a pergunta anterior, existe orientações do CNJ de estímulo à mediação, conciliação tributária, a gente sabe disso. Existem os mutirões que são feitos, inclusive a PGFN já participou, teve acho que não tem muito tempo. Então, essas iniciativas são realmente muito relevantes, né? Ainda que não resolvam, ajudam com certeza. Excelente. Então, ficamos completos. O professor Guilherme pediu para que eu não me esquecesse de um último recado para a gente encerrar aqui. Hoje é o Dia Nacional do Estudante do Direito. Então, assim, parabéns a todos os alunos do dia. Nós também somos, né? Quem é do direito sempre é estudante também. A gente não perde. Dani, vocês querem falar mais alguma coisa para a gente, né, dar a oportunidade de vocês também se despedirem e falarem antes da gente finalizar? Eu só quero agradecer, assim, a sua gratidão. Estou aqui com mulheres incríveis que eu respeito e admiro muito, as três maravilhosas, então, só alegria. Adoro falar com estudantes de graduação, acho que é um momento ideal para introduzir esses temas, porque depois a pessoa já tem uma série de compromissos, já cabeça cheia, e esse é o momento ideal para a gente introduzir esses conceitos. Abracem o direito tributário, se possível, venham trabalhar conosco na PGFN. Ou do meu lado, como advogada. Em qualquer dos lados vocês vão estar muito bem, porque realmente o direito tributário, eu juro, gente, ele é encantador. E eu sou advogada e contadora, e eu falo que nenhuma das áreas eu lido com conta, tá? Nem contabilidade, às vezes a gente acha que fica usando matemática. Não existe isso, não, gente. A gente tem que saber o macro ali, né? Mas podem vir sem medo, que realmente o direito tributário ele é uma matéria encantadora. E também estou sempre à disposição aí que vocês quiserem, adoro falar também, adoro essa área acadêmica, então podem contar comigo. Obrigada a todos aí pela atenção. Muito obrigada. Então, encerramos assim o nosso quarto webinar. Que no próximo semestre a gente possa trazer mais conhecimento para todos vocês. Agradecer a professora Cristiane mais uma vez
por todo o apoio, em todos os projetos, em todas as atividades, que eu enlouqueço a Cristiane com as nossas atividades aqui, mas ela sempre está do lado, e o Núcleo de Prática Jurídica, ele é o braço do curso de Direito para levar os alunos para o mercado de trabalho. Então, agradeço mais uma vez a vocês em relação à participação, todos os conhecimentos, e a gente quer que a gente se veja em breve. Estão convidadas como ouvintes e que sempre possam estar aqui também, tá? Um abraço em todos e até a nossa próxima edição. Tchauzinho, gente.